Olá! Sejam muito bem-vindos à disciplina de Modelagem Matemática para Sistemas Biológicos. O meu nome é Gustavo Mantovani, eu sou aluno do Bacharelado de Ciências e Tecnologia da Federal do ABC e hoje nós estaremos falando de equações de diferenças. Nós estaremos trabalhando com a mudança de valores das variáveis, que além de poder ser utilizado em taxa de variação, também pode ser estudado e representado com o que a gente chama de equação de diferença, que nada mais são do que equações formadas a partir das variáveis, das grandezas que nós temos no nosso problema. Vamos começar com o primeiro tipo mais simples, que é a equação linear ou de primeiro grau. Então, para exemplificar, nós temos uma conta no banco que começa com R$ 500. A taxa de remuneração dessa conta é de 1% ao mês. Isso quer dizer que a cada mês o valor da conta sobe em 1%. Além disso, nós vamos depositar R$ 100 ao mês dessa conta do banco. Ou seja, em um mês nós vamos ganhar 1% do valor total mais os R$ 100. Então, considerando N como o valor, os meses que seguem, e Sn como o saldo mensal, que é uma grandeza contínua, nós vamos representar aqui nessa tabelinha até o mês 3. Então, começando no mês 0, nós temos aqui nossos R$ 500. No primeiro mês, nós ganhamos 5% dos R$ 500, que é R$ 5, mais a nossa quantia fixa, que é R$ 100. Portanto, somando tudo isso, nós temos R$ 605. Repetindo isso para o mês 2, nós temos esse valor aqui, e para o mês 3 também. É muito importante que vocês observem essas contas para entender exatamente o que nós estamos fazendo aqui, porque se você não ter uma base sólida, entender exatamente o que está acontecendo agora, vai ficar muito difícil entender o que acontece depois. Agora que nós já entendemos o que está acontecendo com a nossa conta, nós podemos melhorar a nossa representação do problema. Nós vamos mudar aqui para essa equação aqui, que representa o valor do banco num determinado mês, mês N, que vai ser igual a 1,01 Sn-1 mais 100. O que essa equação representa é o seguinte: nós temos aqui o nosso acréscimo de 1%, ou seja, nós temos o 100%, que é 1, mais o 0,01, que é o 1%, vezes o valor do mês anterior, mais o nosso valor fixo, que é R$ 100. Então, você pode utilizar qualquer mês que você quiser e você vai conseguir obter o valor, contanto que você tenha o valor do mês anterior. Então, começando aqui com o nosso valor S0 igual a 500, nós podemos calcular o valor do mês 1. Então, jogando aqui na equação, nós temos que o S1 vai ser igual a 1,01, ou seja, mais 1% do S0, que é o nosso 500, mais os R$ 100. Então, nós temos aqui 505 mais 100, que totalizou os 605 que nós vimos na tabela anterior. Eu recomendo que vocês façam com o 2 e o 3 para checar a validade dessa equação. Então, nessa relação de recorrência, que é o 1,01 Sn-1 mais 100, é uma equação de diferença da ordem 1, uma equação linear. Ela define o próximo valor da grandeza do nosso saldo baseado no valor anterior. Então, como que nós estamos trabalhando com um único valor, que é o do mês anterior, ela vai ser chamada de ordem 1 ou linear. Então, de uma forma geral, a gente pode escrever esse tipo de equação para uma variável y como yn é igual a 1, yn menos 1 mais b, com y, a1 e b sendo números reais. Então, esse tipo de equação é justamente utilizada para calcular o próximo valor de grandeza sabendo o valor anterior. Você utilizando esse tipo de equação aqui, você sempre vai saber qual vai ser o próximo valor só com os parâmetros que estão sendo utilizados aqui, que é o a1 e o b, e o valor anterior que tem que ser calculado também. Você sabendo todos esses valores, você consegue calcular o próximo valor de grandeza, e assim por diante. Agora, quando a gente fala na próxima ordem de grandeza, que é a ordem 2, o valor de y depende dos seus últimos dois valores. Então você não precisa saber só o valor anterior, você precisa saber os últimos dois valores.
da sua ordem, da sua grandeza. Então, de uma forma geral, assim como na primeira, a gente pode escrever uma equação de diferença linear de ordem 2 como sendo yn, a1, yn-1, mais a2, yn-2, mais b, com y, a1 e a2 e b sendo números reais. Então, só para resumir tudo isso que a gente está falando até agora, uma equação de diferença linear de ordem k, ou seja, o que a gente quer saber, vai ser definido pelos valores anteriores. Então, numa equação de diferença linear de ordem 1, nós temos que saber o primeiro valor. De ordem 2, os primeiros dois valores, e assim por diante. Então, uma equação de diferença linear de ordem k é definida para a variável y como yn, a1, yn-1, mais a2, yn-1, assim por diante, até chegar no ak, yn-k, mais b. Isso funciona para qualquer valor que você quiser. Não importa qual seja a ordem, não importa qual sejam os números, contanto que eles sejam reais, você vai poder sempre calcular o próximo valor de grandeza do seu problema. Agora, para realmente calcificar as informações que foram apresentadas até agora, nós vamos dar uma olhada em um outro exemplo. Dessa vez foi retirado da obra de referência desse texto, que é o livro do professor Rotchen Bassanese. Vocês vão encontrar esse livro no final desse texto. Nesse problema, a gente dá uma olhada na dinâmica populacional do peixe tilápia do Nilo. O professor fala que a fêmea desse peixe desova a cada 2 meses, gerando em torno de 100 a 600 alevinos, que é o nome para a larva de peixe, com uma taxa de mortalidade de 50%. Ou seja, metade desses ovos, desses alevinos, morrem antes de nascer. E os alevinos que sobrevivem se tornam peixes adultos após 4 meses. Então, nós temos aqui nossa gama de informação. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a representar eles de uma forma matemática para começar a formular nosso modelo. Então, vamos começar definindo nossas variáveis. Nós vamos chamar de P0 a quantidade inicial de peixe adulto num tanque, com 2/3 desse P0 sendo fêmeas. Isso quer dizer que a quantidade de fêmeas do tanque é o dobro da quantidade de machos. Nós vamos chamar de θ, que é esse ozinho engraçado aqui, a quantidade de ovos da desova de uma fêmea. E nós vamos chamar PT, a quantidade de peixes adultos em cada geração, com FT, sendo a quantidade de fêmeas adultas em cada geração, e AT, a quantidade de alevinos em cada geração. E o índice T vai ser a nossa geração, assim como no exemplo anterior que representa os meses. Isso aqui vai representar o tempo. Então, a cada geração que passa, o tempo aqui vai subindo. Agora, supondo que metade dos alevinos que saem em cada desova são fêmeas, a gente vai dizer que os alevinos gerados em cada geração vão ser representados por essa equação aqui, que é a quantidade de alevinos vai ser igual à quantidade de fêmeas adultas vezes o número de ovos sobre 2. É importante que você dê uma lida nessas informações para realmente, de novo, entender o que está acontecendo aqui, porque nós vamos trabalhar com essas informações para gerar nosso modelo matemático. Com essas novas informações que a gente obteve, a gente pode formular um modelo, uma representação interativa baseada em cada geração nova que nasce no tanque. Vamos dar uma olhada aqui no tempo. O tempo de desova da fêmea é 2 meses. Então isso quer dizer que demora 2 meses para uma nova geração T nascer. Então ele vai seguir esse padrão. A cada vez que T sobe, nós vamos ter mais 2 meses passando. Para o valor inicial T0, a gente tem que supor alguns valores para começar a formular nosso modelo. Então vamos considerar aqui, vamos supor alguns valores hipotéticos para poder trabalhar. Então, P0, que é a quantidade inicial de peixes do tanque, vai ser igual a 300, com 200 deles sendo fêmeas e 100 deles sendo machos. E a quantidade inicial de ovos igual a 100. Agora, para calcular a quantidade de peixes adultos no tanque, nós temos que levar em consideração que os alevinos, os filhotes, demoram
4 meses para virar adultos. Então isso quer dizer que a gente tem que jogar aqui nessa variável pt mais 2. Por que mais 2? Porque com a nossa geração t nascendo a cada 2 meses, nós demoramos mais 2 meses além disso para que essa geração vire adulto. Então, com esse valor aqui modificado, a gente calcula a quantidade de peixes adultos no tanque em um determinado mês, em uma determinada geração. Então, deem uma lida, certifique-se que vocês estão entendendo o que está sendo apresentado aqui, porque nós vamos trabalhar com isso nos próximos slides. Agora nós temos todas as informações que a gente precisa para representar esse nosso problema de uma forma interativa. Vamos fazer que nem no exemplo anterior, vamos formular aqui nossa tabelinha, com T sendo a geração atual, PT sendo a quantidade total de peixes para cada geração, FT sendo a quantidade de fêmeas para cada geração e AT sendo a quantidade de alevinos, de filhotes de peixe para cada geração. Então, no T0, onde nós não temos nenhuma geração nascida ainda, a quantidade total de peixes é igual a 300, com 2/3 dela sendo igual a 200. Então, 300 peixes no tanque, com 200 deles sendo fêmeas. E nenhuma geração nascida ainda. Agora, no T1, na nossa primeira geração de peixes, nós não temos nenhuma alteração aqui no valor total de peixes do tanque, porque não tem nenhum peixe adulto ainda. Mas nós temos aqui nossa primeira geração nascendo. E a quantidade de alevinos que nasceu em cada geração é determinada por essa equação aqui. Θ, que é o número de ovos, sobre 2, vezes F1, que é a quantidade de fêmeas nessa geração. Com θ sendo aquele valor que a gente falou já, 100, e F1 sendo 200, a gente joga nessa equação. 100 sobre 2 é igual a 50, vezes 200 é igual a 10.000. Então, na primeira geração, nasceram 10.000 filhotes, 10.000 alevinos. Na segunda geração, nós não temos ainda nenhum peixe adulto, mas nós temos mais uma geração que nasceu, que vai ser determinado de novo pela equação θ sobre 2 vezes F2. Como o F2 não se alterou, ainda é 200, a gente vai jogar aqui, vai ser 10.000 mais 10.000, que vai ser igual a 20.000. Agora, na terceira geração, nós já temos peixes adultos. Esses que nasceram aqui, nessas duas gerações, já viraram adultos. Então, nós vamos somar eles com a quantidade de peixe que nós tínhamos antes. Então, a quantidade total de peixe na geração 3 vai ser igual ao P0, que é esse 300 aqui, mais a quantidade que nasceu lá na geração A1. Na geração 1, que é o A1, que é esse 10.000 aqui. Então, a quantidade total de peixes na geração 3 é igual à quantidade inicial mais a quantidade de peixes aqui que nasceu na geração 1, que já virou adulto, ou seja, 10.300 peixes do tanque. Agora, na quantidade de fêmeas, nós temos que lembrar que a cada peixe que nasce, a cada 2 peixes que nascem, um deles é fêmea. Então, quer dizer que dessa quantidade aqui, a gente tem que cortar pela metade para descobrir a quantidade de filhotes fêmeas que nasceram. Então, jogando aqui na formulazinha, nós temos a quantidade total de fêmeas, que é esse F2 aqui, mais metade da quantidade de filhotes de alevinos que nasceram na geração 1, que é 5.000. Nós temos aqui 200 mais 5.000, que é igual a 5.200 fêmeas no tanque. Agora, na parte dos alevinos que nasceram na geração 3, nós vamos somar mais uma vez. Nós vamos ter aqui a quantidade de ovos sobre 2 vezes F2, mais a quantidade de ovos sobre 2 vezes F3. Mas como o F3 é igual a 5.200, nós temos que somar aqui 100 sobre 2 vezes F3, aí nós vamos ter o valor de 270.000 alevinos nascidos na geração 3. Isso é bastante informação, então tenham uma olhada nessa tabela, tenham certeza que vocês entenderam o que está acontecendo aqui, porque observando isso aqui, vocês vão perceber o padrão que nós estamos estabelecendo aqui. A quantidade total de peixes para uma determinada geração vai ser igual a PT-1 mais AT-2.
a quantidade de fêmeas segue o mesmo padrão. Ft menos 1 mais metade a t menos 2. E a quantidade de alevinos vai ser o θ sobre 2, ft menos 1 mais θ sobre 2, ft. Então, essa fórmula, essa relação, a gente consegue estabelecer com essa equação de diferença para representar qual que vai ser a próxima geração, qual que vai ser a próxima grandeza desse problema que a gente está trabalhando agora. Então, substituindo aqui na fórmula de recorrência AT igual a θ sobre 2 ft menos 1 mais θ sobre 2 ft, naquela outra fórmula que a gente viu, ft é igual a ft menos 1 mais 1 sobre 2 at menos 2, a gente obtém essa equação final aqui, que é a quantidade de peixes no tanque em uma determinada geração t vai ser igual a ft menos 1 mais θ sobre 4 ft menos 2 mais θ sobre 4 ft menos 3. Essa equação aqui vai definir o próximo valor de peixes do tanque baseado no valor o próximo valor de fêmeas no tanque baseado no valor de ovos que foram gerados na última geração e o valor de fêmeas também da última geração. Então, vai definir aqui o valor f de quantidade de fêmeas adultas do tanque baseado nos seus 3 últimos valores, que é o ft-1, θ sobre 4 ft-2 e θ sobre 4 ft-3. Assim, a gente pode definir que essa equação de diferença é uma equação linear de ordem 3, porque nós estamos observando os 3 últimos valores de cada geração. Então, aqui, olhando aqui, nós temos o ft-1, que é da segunda geração, ft-2, que é da primeira geração, e ft-3, que é da geração 0, a geração inicial. Então, esse tipo de equação, a gente vai estar observando os últimos 3 valores para produzir o próximo valor da grandeza. Você, sabendo os parâmetros que nós estamos utilizando e sabendo os 3 últimos valores, você pode formular o próximo valor da próxima geração aqui nesse problema que a gente está trabalhando. E de novo, isso é uma coisa muito complicada, então é muito importante que vocês leiam atentamente o que está aqui, que vocês tentem realmente entender o que está sendo dito aqui, porque isso aqui é uma coisa muito complexa, mas que pode facilitar muito o entendimento e a representação dos seus problemas matemáticos. Como sugestão de exercício, eu deixo aqui para vocês calcularem qual vai ser a quantidade total de peixes e a quantidade total de alevinos na 6ª geração. Isso quer dizer que vocês vão utilizar os dados que estão aqui, mais essa fórmula aqui, tanto de peixes para alevinos, para calcular quando t for igual a 6. Para fazer isso, vocês vão precisar aqui desses valores. Então, só dar uma observada nos valores da tabela e utilizar as fórmulas aqui, que deve ser bem simples calcular na 6ª geração. Resumindo tudo isso que a gente viu até agora, nós temos as equações de diferenças que basicamente representam o comportamento específico das nossas variáveis. Então, nós, ao observarmos o comportamento como que elas variam dentro de um problema, a gente pode representar isso com essa equação de diferença, que nos ajuda não só a representar o comportamento, mas também a gerar o próximo valor, o próximo termo na nossa ordem. Então, pegando aí o nosso último exemplo, nós tivemos uma equação de diferença linear da 3ª ordem, ordem 3, nós tínhamos que calcular os 3 últimos valores, mais os parâmetros, que também foram tirados da equação, do problema, e com esses 3 termos e os parâmetros, nós conseguimos gerar o próximo valor, sem precisar utilizar mais nenhuma conta. Então, esse tipo de equação é muito importante para não só representar o comportamento do seu problema, das variáveis do seu problema, mas também pode simplificar muito o processo de
obter o próximo termo da sua ordem. Você só precisa de uma determinada quantidade de termos anteriores, mais os parâmetros que foram calculados. Agora que nós já temos um entendimento do que é uma equação de diferença, nós podemos dar uma olhada em como que a gente aplica elas em vários contextos. Então, pegando aqui o contexto da taxa de variação instantânea, a gente tem o que a gente chama de equação diferencial, que envolve funções derivadas. Então, pegar um exemplo aqui. Nós temos duas equações de diferença linear de ordem 1, ou seja, nós precisamos só de um valor, um termo anterior, para calcular o próximo termo. Então, nosso termo anterior vai ser xn-1 e yn-1, com o h sendo nosso parâmetro, que vai ser chamado de passo, porque x caminha com o passo h. Ou seja, cada vez que h sobe, o x sobe na mesma proporção. Então, para calcular a taxa de variação normal, sem ser instantânea, a gente utiliza essa fórmula aqui, ΔY sobre ΔX. Substituindo aqui os valores nessas duas equações, a gente chega aqui no resultado 8h sobre h, e cortando h com h aqui, nós temos 8. Ou seja, a taxa de variação ΔY sobre ΔX vai ser igual a 8. Agora, para transformar isso em uma taxa de variação instantânea, a gente tem que utilizar o limite. O limite vai ser ΔX é igual a h, que tende a zero. Ou seja, está se aproximando de zero, mas nunca chegando em zero em si. E com isso, utilizando esse limite aqui, a gente finalmente chega na equação diferencial, que é y', ou seja, a derivada de y em relação a x é igual a 8. Então, vocês podem observar que utilizando as equações de diferenças, representando o comportamento dessas duas variáveis, x e y, a gente pode muito facilmente calcular a taxa de variação instantânea dela, que nada mais vai ser do que 8. Então, como pesquisa aqui, eu deixo para vocês darem uma olhada em quem foram os primeiros a utilizar as equações diferenciais e o conceito da derivada em uma função. Com isso, então, nós terminamos nossa aula de equações de diferenças. Esse aqui é o livro de referência do professor Rodney, foi dele que nós tiramos o exemplo do peixe. É uma leitura muito boa, eu recomendo vocês lerem ele. Então, eu espero que vocês tenham entendido exatamente o que é uma equação de diferença, como que nós podemos utilizar ela, como que nós podemos formular ela no contexto do problema. Ela é uma ferramenta que demora um tempo para ficar acostumado, mas ela é muito utilizada para resolver nossos problemas bem mais facilmente. Então, com isso, eu desejo a vocês bons estudos e tchau.